O Moro, que era símbolo aí da Lava Jato, hoje é um opositor ao Bolsonaro, né? Eles brigaram, o casamento não deu certo. Agora, o Deltan também é um ícone da Lava Jato. Muita gente considera que ele foi uma peça importante no combate à corrupção. Paulo, você acha bem-vinda essa fala do Deltan agora, dizendo que apoiaria o Bolsonaro no segundo turno? Bom, o Deltan Dallagnol nunca gostou do Bolsonaro. O pessoal da Lava Jato nunca gostou do Bolsonaro. Tem um diálogo na Intercept, eu fui até buscar aqui agora, dele com a procuradora, outra procuradora em 2019, a Jerusa Vietilli, que vazaram nos diálogos da Intercept, onde ela fala assim, a força-tarefa da Lava Jato ajudou a eleger o Bozo. Chama o Bolsonaro de Bozo. É verdade. Né? Precisamos desvincular do Bozo. Só assim os jornalistas vão novamente ver a credibilidade. Se ele atropelar a democracia, a Lava Jato será lembrada como apoiadora. Eu me preocupo muito. Diálogo dela com o próprio Deltan Dallagnol, diálogo do Intercept, da Vaza Jato, né? Então, assim, e as manifestações do Deltan, várias manifestações dele nos últimos anos, mostraram que ele nunca gostou do Bolsonaro. Nunca gostou, sempre fez críticas. Aliás, ele e os demais procuradores da Lava Jato, que também, alguns viraram lá colunistas da Cruzoé e sentaram o pau no Bolsonaro. Então, existe uma ilusão de que esses caras gostam do Bolsonaro. Não gostam. Se os bolsonaristas caírem nessa história de novo, aí é passar atestado. Por que está acontecendo isso? Por que Dallagnol está falando em apoio ao Bolsonaro, eventual apoio ao Bolsonaro no segundo turno? Por quê? O Deltan Dallagnol se tornou, agora abertamente, um agente político. E aí o Guga vai gostar de novo. Hoje o Guga vai gostar da minha participação. O Deltan e outros agentes da Lava Jato já eram agentes políticos há muito tempo. De fato, eram agentes políticos há muito tempo. O nosso Ministério Público, o nosso Judiciário estão aparelhados de agentes políticos. Você pega agora esse Anselmo Lopes, que está processando o ministro, agora o ex-ministro da Educação, antes foi atrás do Paulo Guedes, antes foi atrás do Sérgio Camargo, são agentes políticos. Você vê as ações políticas desses caras. E pelo menos o Deltan, depois de tanta pancada que ele levou, saiu do Ministério Público e agora assumiu que ele é um agente político. Eu acho isso muito bom, porque política se faz nas esferas políticas. Resolveu ser político, sai, se abre mão do poder incomensurável que um procurador tem, inclusive de destruição de reputação e da vida das pessoas, sai, abre mão disso e vai para a vida pública disputar cargo eleitoral, que é o que o Deltan está fazendo agora. Então, muito bom que está fazendo isso. Agora, só tem um problema. Ele não tem espaço político. A grande dificuldade do Deltan é um cálculo político, uma questão de espaço. Ele não pode ficar na esquerda porque a disputa está polarizada, Lula e Bolsonaro. Ele não tem espaço com o Lula, porque ele foi o cara que fez, de fato, aquele PowerPoint abusivo, porque a mesma justiça que eu defendo para mim, para uma filha minha, para os meus amigos, é a que eu defendo para os meus inimigos. Então foi, de fato, sim, abusivo aquele PowerPoint, a forma como o Ministério Público agiu naquele momento foi, sim, abusiva. E aí, agora, ele nunca vai ter voto dos petistas. Então, nunca. A esquerda ele está liquidado. E, na direita, ele tem um problema, porque ele está falando mal do Bolsonaro há um tempão, ele só tem um espaço, ele tem que tentar se aproximar de alguma forma do Bolsonaro. Então não é um cálculo de virtude, não tem nada de virtuoso nisso que o Dallagnol está fazendo. É simplesmente um cálculo político de alguém que agora, assumidamente, é um político. Claro. Vai colar? Eu não sei, eu espero que não. Quem trai um, trai outro. Quem enfia a faca num, enfia no outro. Quem trabalha com os fins justificam os meios. De um lado, vai trabalhar do outro. Você tem que ter princípio e tem que ter valores. Tem que fazer aquilo que você acredita. E eu não acho que tenha sido esse o caso do Deltan Dallagnol. A conduta dele, para mim, ao longo da Lava Jato foi, e os áudios lá, os diálogos da Vaza Jato demonstram isso, não foi uma conduta de alguém que acredita no legalismo, no funcionamento das instituições. Foi alguém que acredita nos fins justificam os meios, em utilizar o poder que ele tinha para fins políticos. Não, calma, tem voto. Então, eu acompanho Paulo. você, Guga. Tem voto. Tem voto. Voto tem.
pro Moro se eleger. Pro Senado tem. Pro presidente, eu acho a jornada do Moro muito impressionante. Como alguém se destrói, porque é um cara que em 2017 tinha boneco inflado de Super Moro na Avenida Paulista. Né? 2016, era um cara que era o homem mais popular do Brasil. E hoje o cara está aí disputando para ver se pode ser senador pelo Paraná. Então, assim, é uma jornada rumo ao lixo muito grande, o que mostra que tudo acaba se revelando, a verdade acaba se revelando com o tempo. Eu me lembro que quando eu sentava o pau no Moro na direita, vamos chamar assim, entre as pessoas de direita, todo mundo ficava escandalizado comigo. Hoje, a maior parte da direita já sabe quem é Sérgio Moro. Então, era impopular, né? Porque ele estava perseguindo o Lula, e eu falava, não me importa se ele persegue o Lula ou se ele não persegue o Lula. Se ele desrespeita a lei e o império das leis, está errado. E aí as pessoas ficavam, meu Deus, não, mas ele está indo contra o Lula, ele é o nosso herói. Hoje ele está no lixo. Agora, ter voto para se eleger senador pelo Paraná, tem. O outro aspecto disso é que na política você só não precisa de voto. Né? A política brasileira é uma política partidária. Então você precisa de legenda. E o problema do Moro, uma das grandes dificuldades do Moro, é que ninguém gosta dele. Ele não tem alguém que gosta dele, inclusive no meio político. E não confiam, tá? No meio político não tem. Porque os políticos falam, se esse cara enfiou a faca nas costas do Bolsonaro do jeito que enfiou, é o Dória. O Dória que enfiou a faca nas costas de todo mundo. Esses caras que traem compulsivamente, traidores seriais, os políticos começam a ter receio com ele. Por mais que ele ainda tenha algum capital político. O problema é que talvez, ao longo do processo eleitoral, essa imagem de traidor seja explorada pelos adversários e ele acabe minguando e nem se elegendo. Mas hoje, as pesquisas de intenção de voto, por pior que elas sejam, por menos confiáveis que elas sejam, elas mostram aí, de alguma forma, a distância, um pouco da mancha, né, estatística em torno do cara. E, de fato, o Moro tem condições de ser senador pelo Paraná, assim como eu acho que está correto. O Deltan tem condições de se eleger deputado federal. Nada além disso. É uma destruição do capital político que esses caras já tiveram. Então, acabaram a latrina da política porque são pessoas sem escrúpulos, sem princípios, traidores, que tinham seus próprios projetos políticos. As pessoas que ficam batendo palma para eles, saibam, esses caras tinham as suas próprias agendas, os seus próprios projetos. E tem muita gente ainda mergulhada nesse deep state, assim como nos Estados Unidos. Mesma coisa no Brasil, tem muita gente ainda incrustada no judiciário, no Ministério Público, que tem as suas próprias agendas políticas. Então, agora, esses caras estão comprovando que tinham as suas agendas políticas, se tornando o que eles são agora, políticos. Não, o segredo, Paulo, é você parabenizar a pessoa que está fazendo um excelente trabalho, mas não exaltar aquela figura. Porque eu vejo muito isso, que no Brasil as pessoas... Mas eles não estavam, não. Elas têm carência de um líder, né? Elas têm carência de que alguém tem que fazer por elas. Então, quando esse alguém aparece, eles já colocam toda a responsabilidade, tudo em cima dessa pessoa e o colocam como um herói. Que foi o que aconteceu com o Moro. Sim, ele estava fazendo o trabalho dele. E que bom, é obrigação dele, como juiz, condenar, né? Colocar na prisão o ladrão, um corrupto. E parabéns por isso. Mas exaltar a figura dele faz com que o ego se infle, faz com que cresça essa coisa dentro dele de todo mundo está comigo, eu posso fazer o que quiser, posso me tornar até um ser superior à figura do Bolsonaro, que foi o que ele fez. Ele saiu do governo achando que toda a multidão iria com ele, mas estava errado. Então o brasileiro precisa parar de exaltar essas pessoas que aparecem, esses heróis, né? E os parabenizar quando acertarem, parabéns quando errarem, errou, mas tá fazendo o trabalho dele, é a tua obrigação. Ele como juiz na época no Paraná, ele não estava fazendo mais do que a obrigação dele, mas o que quiseram colocar como herói. Você quer... Ele estava fazendo mais de obrigação porque é o seguinte, quando ele combina procedimentos com o procurador, isso não é obrigação dele. Isso é violação do processo penal do juízo imparcial. Então, assim, todo mundo sabe aqui, acho que nem o Google suspeita de que, assim, eu acho o Lula o maior ladrão do Brasil, da história do Brasil, provavelmente. Tá? O esquema de corrupção que o PT fez é o maior esquema de corrupção da história do planeta Terra. Não foi por isso, lembrando, não foi exatamente por isso que o Lula acabou condenado pelo Sérgio Moro. O subterfúgio que as pessoas acharam, em vez de condenar o cara por subverter a República,
em vez de condenar o cara por financiar ditaduras sanguinárias comunistas no mundo inteiro, em vez de condenar o cara por subverter o funcionamento da República, arrumaram um triplex lá, xexelento lá no Guarujá, para condenar o cara. E ainda assim, as ações onde o procurador combina com o juiz, eu sei que isso é normal no Brasil. Eu sei que é comum, aliás, comum. Não deveria ser normal. Isso não funciona. Esse cara que faz isso contra o Lula, ele também não gosta do Bolsonaro. Então amanhã ele faz contra o Bolsonaro. Então eu não tenho como não me suicidar intelectualmente se eu defender isso, que se faça alguma coisa ilegal contra o Lula, e amanhã, quando fizerem contra o Bolsonaro, eu reclamar. Que é isso que os petistas fazem. E aí eu não posso, eu não consigo, eu não durmo. Meu cérebro entra em conflito, porque o que eu defendo para um tem que ser o que eu defendo para outro. Não são os fins justificam os meios. Se o Brasil continuar nesse loop maluco, onde vale tudo, porque a outra parte vale tudo da outra parte também, é uma guerra fratricida. Termina com todo mundo morto, né? Eu posso usar aqui, num certo limite, usando o sentido figurado. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.